conforme o tempo vai passando, a Colômbia vai tendo os problemas como a América do Sul tem. E um dos graves problemas da Colômbia, né, é, sem sombra de dúvida, o narcotráfico. E a Colômbia é símbolo disso, né? Porque a Colômbia teve esse cara aqui, ó, no século XX. Esse aqui acho que você sabe quem é, né? Peraí. Ó, não veio. Tô com raiva. Não veio a foto do filho da mãe. Peraí. Pô, na hora que eu ia mandar, na hora do clímax, não veio. Pronto, vamos lá. Esse aqui você sabe quem é, né? Ah, Sabe? figura caricata. É. Pablo Escobar. Isso, Pablo Escobar. E engraçado que nessa foto, ele tirou, essa foto ferrou ele muito tempo depois, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco desse homem, porque ele é importante na história da Colômbia e da América Latina. Mas antes de falar dele, vamos entender onde começou o narcotráfico. O narcotráfico, principalmente a plantação de maconha, os primeiros registros são na Colômbia, sabe? Lá para a década de 60. E os cartéis vão se formando a partir do momento em que houve uma política americana de repressão aos cartéis, a distribuição de droga nos Estados Unidos. Feita por quem? Começou com Kennedy e depois com Nixon. O que fizeram, então, essas pessoas? Olha, ao invés de a gente ficar fazendo uma coisa mais simples, né? Ou seja, de distribuição, vamos expandir isso. Vamos fazer uma indústria disso. E é aí que dos cartéis. Aliás, vamos fazer uma indústria de distribuição das drogas. Né? Vamos plantar, vamos ganhar mais dinheiro com isso, porque nos Estados Unidos não está dando. Então, essas pessoas migram, principalmente para a América do Sul, e começam a fazer o plantio da droga. Isso tudo no século XX, lá para metade do século XX e lá para os anos 60. É daí que surgem os cartéis. E o principal cartel mais famoso do mundo é o cartel de Medellín, cartel do Pablo Escobar. Mas, assim, já naquela época, posteriormente a isso, né, o Pablo Escobar começa a formar o maior cartel de todos, começa a centralizar a distribuição de drogas, isso é o cartel, é a centralização da distribuição, e começa a vender para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos tiram os caras se reagrupam, formam os cartéis, e aí os Estados Unidos passam a ser o consumidor, tá entendendo? Das grandes drogas. Então, esses cartéis se desenvolveram conforme o tempo. Muita coisa mudou dessa época do Pablo Escobar. Por exemplo, você quer ver uma coisa que hoje é absurda? O Pablo Escobar, ele dizia que não fazia acordo com banqueiros. Porra, hoje em dia, o cartel, para sobreviver, precisa lavar dinheiro, precisa fazer. Os caras já estão atuando em criptomoeda, precisam ter acordo precisa de banqueiro, precisa de doleiro, de terrorista, precisa de um monte de coisa. Então, o Pablo Escobar era mais aqueles românticos, era mais da década de 80, mas menos avançado, né? Vamos botar assim. E ele, cara, ele enterrava o dinheiro dele. Como é que ele se livrava do dinheiro? Enterrava o dinheiro. Tem uma curiosidade que ele chegou a ter tanta grana, que só de elástico para amarrar os maços de dólar eram mais de 2 mil elásticos que ele comprava. E dizem que até hoje tem uma grande fortuna enterrada na Colômbia que ninguém sabe onde era só o Pablo Escobar. Mas isso são mitos, né? Que as pessoas falam. É tipo a caçada. Após a morte do Pablo Escobar, foi dada aí a corrida da caçada ao ouro, achar a grande fortuna enterrada. O filho dele, cara, o filho do Pablo Escobar, escreve livros muito bons sobre ele. Muito bons. Assim, um cara bem inteligente, uma pessoa que viveu um pouco isso quando era criança, e é um cara que ele sempre reclama muito dessa idolatria que tem do Pablo Escobar, enfim, os horrores que ele fez. E aí ele fala dos mitos também, né? Sabe?
enfim, várias coisas. É muito interessante. A entrevista dele no Danilo Gentili é muito boa, do filho do Pablo Cara, Escobar. porque assim, tem uma questão também que parte desses cartéis eles se tornaram uma vertente política. Então, o que Sim. acontece? Toda parte, a questão de crimes que essas pessoas cometeram, para se tornar um viés político, eles meio que romantizam uma história, né? Falam, nossa, aquela pessoa foi símbolo de luta, nananã, nananã, esquecendo totalmente a ficha criminal que aquela pessoa tem. Por exemplo, mas pode falar. Ver, por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil também. Né? A gente hoje em dia eu vou chegar. tem políticos e tal, mas esqueceram a ficha criminal deles e vamos romantizar e fortalecer essa vertente política. O que aconteceu. Eu vou chegar nesse ponto ainda, porque você veio, mas aí, vamos lá, já que você falou sobre isso, mas continuando. Você tem um cara desse na Colômbia, que é milionário, existe uma concorrência que é o cartel cartel de Cali, né? Que também na Colômbia é um cartel famoso, forte, enfim. Eu não recomendo que se vocês quiserem saber a história toda do Pablo Escobar, eu não vou recomendar a série da Netflix, não, do Narcos. Eu acho boa, é muito boa, mas é muito ficção. Eu recomendo, a que eu vou recomendar sempre, Pablo Escobar é o Patrão do Mal, que tem na Netflix, que é toda uma novela feita pelos colombianos. Eu sempre falo isso, a melhor pessoa para falar sobre o Pablo Escobar são os próprios colombianos, entendeu? Eles viveram aquele período, um período muito complicado e tudo mais. Por quê? Por que esse período foi complicado? Bom, é o período da indústria da droga se fortalecendo, vendendo para os Estados Unidos, é um período de difícil fiscalização, né? E esse período dos cartéis, o Pablo Escobar, ele literalmente entrou em guerra, né? Com o exército, sabe? Com o exército e com as forças armadas colombianas. E era uma coisa de maluco. Você tinha políticos que eram mortos, isso nos anos 80. Você tinha pessoas inocentes mortas, mas assim, ele chegou a ser candidato a presidente. Ele era uma espécie também de caudilista. Ele, ao mesmo tempo que ele vendia droga, cometia crimes, ele também fazia coisas para as comunidades, né? Então ele fazia benfeitorias. Ele era também bem visto pelas comunidades. Era assim que ele criava a imagem dele. E aí ele chega a ser candidato a presidente. Só que aí conseguem provar a ligação dele com a droga, com o cartel, e aí ele acaba sendo perseguido, e aí fica uma guerra entre polícia e bandido, enfim, e cartel contra coisa, e, cara, atentados terroristas, o próprio DEA teve que entrar lá dentro e, pô, muito agente da DEA morreu, foi uma coisa de doido nos anos 80. A ponto, né, de 1986 a Copa do Mundo ter que ser cancelada. Ia ser na Colômbia, não foi mais, foi para o México em 86, a Copa ganha pela Argentina, por conta desse período, porque a Colômbia não conseguia garantir a segurança da Copa do Mundo. Então, é para vocês terem ideia, sabe? Do tamanho da situação. Por isso que eu recomendo. Pablo Escobar é o patrão do mal. Muito boa a série. Mas o Pablo Escobar morre e os cartéis continuam se desenvolvendo. Hoje, os cartéis, e principalmente os da Colômbia, né, os do México, segundo o secretário de Estado Marco Rubio falou hoje, que os do México são os mais desenvolvidos. Mas os da Colômbia vendem basicamente o quê? Cocaína, né? E maconha. E vendem para a Europa, vendem para todo lugar. Como a gente falou antes, se estruturaram. E entraram na política também.